Olá, tudo bem? Eu me chamo Newton Barreto. Estou apresentando a você o curso Deixe a Bíblia Falar. E a partir deste vídeo, estudaremos as alianças mosaica e cristã. Essa será a terceira aula ou lição do primeiro módulo de nosso curso, que tem como tema Deixe a Bíblia Falar sobre sua eficácia ou eficiência e uso devido, uso apropriado. É possível ficarmos confusos ao compararmos os ensinamentos das duas principais alianças da Bíblia, que são justamente as alianças mosaica, muitas vezes chamada de Velha Aliança, e a aliança cristã, também chamada de Nova Aliança. Um exemplo é o que está escrito em Levíticos 24, peço que você abra a sua Bíblia comigo lá, Levíticos 24, e lá no versículo 19 e 20, nós lemos o seguinte, Levíticos 24, 19 e 20, está escrito: se alguém ferir outra pessoa, farão com ela a mesma coisa que ela fez. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Sabia que há esta lei na Bíblia também? A lei que diz quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente? Mas quando vamos no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, nós lemos o seguinte, vá comigo, por favor, em sua Bíblia, em Mateus capítulo 5. Lá nós lemos as seguintes palavras de Jesus nos versículos 38 e 39. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der uma tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Jesus diz algo que é o oposto a esta lei encontrado em Levíticos 24. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo, não se vinguem dos que fazem o mal a você, e se alguém der uma tapa na cara, vire o outro lado para bater também. Esses dois textos estão na Bíblia, mas ensinam verdades contrárias, verdades opostas. Como entender esta diferença? Seria isto uma contradição ou incoerência bíblica? A compreensão das diferenças entre as duas alianças, que possuem suas particularidades ou singularidades ou características próprias. A compreensão da diferença entre as duas alianças é essencial para termos um bom entendimento da palavra de Deus. E é justamente isto que está faltando em muitos casos nos dias atuais. Há muita confusão no mundo evangélico e religioso no que se refere aos ensinamentos do Velho e Novo Testamentos, tá? Aí é onde encontramos estas alianças, as mais importantes alianças da Bíblia, sem uma compreensão do fato de que existe tais alianças e de que há diferenças entre tais alianças, podemos ficar confusos e podemos chegar a conclusões erradas em nossa leitura da Bíblia. Vamos falar sobre as eras ou épocas bíblicas. Vamos começar com o conceito das três eras ou épocas bíblicas. A Bíblia divide a história, naturalmente, lendo a Bíblia isto fica evidente, a Bíblia divide a história em três diferentes e principais eras ou épocas. A primeira foi a época patriarcal, a segunda, a época mosaica e, finalmente, a terceira, a época cristã. O que quer dizer que a Bíblia divide a história em três diferentes e principais eras ou épocas? Quer dizer que os acontecimentos, os eventos registrados na Bíblia foram distribuídos, alocados em três diferentes eras
ou épocas. A era patriarcal é a era que compreende ou abrange os eventos que se deram desde a criação até a chegada do povo de Israel ao Monte Sinai, quando receberam os 10 mandamentos. Na época patriarcal, Deus se revelou e se comunicava com os homens através dos chefes de famílias chamados de patriarcas, daí o nome dessa era ou época. E esta época cobre acontecimentos importantes como o primeiro pecado em Gênesis capítulo 3, o dilúvio em Gênesis capítulo 6, as promessas feitas a Abraão em Gênesis capítulo 12 e o êxodo do povo de Israel saindo do Egito e indo até a terra de Canaã, registrada a partir do livro de Êxodo capítulo 12. A era mosaica compreende ou abrange os eventos que se deram do Monte Sinai, quando Moisés recebeu a lei de Deus, até a morte de Jesus na cruz. A era mosaica foi uma era ou época muito longa, compreendendo ou abrangendo acontecimentos que se deram durante um período de quase 1.500 anos, dos dias de Moisés até a morte de Jesus Cristo na cruz. Era a época retratada ou mostrada principalmente naquele período em que o povo de Israel eram, melhor dizendo, o representante do povo, o representante de Deus aqui na terra. É a história do povo de Israel, suas leis, suas conquistas, seus desvios, suas quedas e cativeiros. A era cristã, obviamente, compreende e abrange os eventos que se deram a partir da morte de Cristo na cruz até os dias de hoje e continuará até os fins dos tempos. Cristã, porque Cristo veio, trouxe a palavra de Deus, revelou o evangelho, o plano de salvação, e ele é o mediador da nova aliança. Essa era compreende os eventos que se deram desde a morte de Cristo, como já falado, até a sua volta, até o dia da sua volta e do fim do mundo. Hoje, nós vivemos em qual das eras ou épocas? Você pode me responder? Creio que sim, não é difícil responder. Hoje vivemos na época ou era cristã. Esta época vai perdurar até o fim do mundo. Vamos falar sobre a velha aliança, o seu estabelecimento. Vamos lá para o passado. Quando o povo de Deus saiu do Egito e foi até o Monte Sinai, o povo de Deus era a nação de Israel, e no Monte Sinai, os israelitas receberam a lei de Deus. Quando receberam a lei de Deus, ali no Monte Sinai era o final da era patriarcal e o início da era mosaica. Eles entraram numa aliança, num acordo, num contrato com Deus. Aquela lei seria a lei da nação israelita. Foi dada, inclusive, exclusivamente, somente para aquela nação que começou com Abraão, era a nação das promessas que Deus havia feito à descendência de Abraão. Lembra? Abraão gerou Isaque. Vamos começar com Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E Jacó teve 12 filhos que vieram a se tornar as 12 tribos de Israel. Então, assim foi o nascimento desta nação. Abraão, Isaque, Jacó, 12 filhos, o povo ou a nação de Israel, que depois de muitos anos também passaram a ser chamados de os judeus, isso já lá na ocasião do cativeiro na Babilônia. A velha aliança, então, foi um acordo entre Deus e a nação chamada Israel. Um acordo feito quando os israelitas saíram do Egito. Esta aliança, que também chamamos de velha aliança ou de aliança mosaica, por que chamamos de aliança mosaica? Porque ela foi dada por intermédio de Moisés, como lemos em João capítulo 1, versículo 17, que diz assim: a lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio
de Jesus Cristo. Então, esta aliança, que chamamos de mosaica, excluía, deixava fora, tá, as pessoas que já tinham morrido antes de Israel chegar ao Monte Sinai e deixava fora as pessoas que não eram da nação de Israel. Quer saber onde isso está escrito? Vá comigo no livro de Deuteronômio. Abra a sua Bíblia lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. É o 5º livro do Novo Testamento, Deuteronômio. Uma palavra que quer dizer segunda lei. Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 a 3 diz assim: Então Moisés convocou todo o Israel, tá? Eles estão lá no Monte Sinai e Moisés convoca todo Israel e lhe disse: Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Horebe é a região do Monte Sinai, né? Na verdade, aqui eles já estão na fronteira da Terra Prometida e Moisés está relembrando o que aconteceu lá em Horebe, na região do Monte Sinai. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que estamos hoje vivos aqui. O Senhor fez esta aliança não com os nossos antepassados, mas com todos nós que estamos hoje vivos aqui. A aliança com Israel, no Sinai, não incluía os antepassados, aqueles que já haviam morrido, como por exemplo Abraão, Isaque e Jacó, e nem os gentios. Gentios são os povos não judeus, não israelitas. Aquela aliança foi feita com os judeus contemporâneos de Moisés, os que estavam vivos quando Moisés recebeu as leis de Deus no Monte Sinai. Era dali para frente só com o povo de Israel. E qual foi o propósito e utilidade desta aliança mosaica, da aliança mosaica? Em Romanos capítulo 7, versículos 7 e 12, diz que a aliança era santa, justa, boa e definia, estabelecia, dizia o que era pecado. Então a aliança servia para definir o pecado. Sem esta aliança, o povo israelita não saberia a diferença entre pecar e não pecar. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, nós temos uma afirmação importante sobre esta aliança. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 1, e vejamos o que está escrito lá. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios que são oferecidos sempre, ano após ano, portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Então, a lei serviu como sombra, como diz aqui o versículo 1 de Hebreus capítulo 10. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. E logo mais ficará evidente que a aliança mosaica é denominada ou chamada de várias maneiras: lei, aliança, ordenanças, etc. Em Deuteronômio capítulo 5, nós acabamos de ler, Moisés a chamou de decretos e ordenanças e também chamou de aliança. Aqui em Hebreus capítulo 10, ela é a lei. A lei ou a aliança anterior estabelecida por Deus com o povo de Israel era uma sombra. Sombra. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz exatamente isso. E o que quer dizer uma sombra? É uma indicação de que há algo superior, de que há algo real, de que há algo melhor. Como acontece quando avistamos a sombra de uma árvore? A sombra não é a árvore, mas nós sabemos que existe uma árvore porque a sombra está indicando a existência da árvore. Então a lei era uma sombra de algo
real que viria no futuro. E nós podemos ver alguns exemplos óbvios disto. Por exemplo, o sacrifício de animais sobre o altar para purificar o pecado era uma sombra. Mas sombra de quê? Sombra do sacrifício perfeito de Cristo diante do próprio Deus para purificar os pecados da humanidade. Dá uma olhada em Hebreus capítulo 9, comigo, por favor, Hebreus capítulo 9, versículos 23 e 24. Nós iremos ler muitos textos no livro de Hebreus, porque é o assunto tratado no livro de Hebreus, as diferenças entre Jesus e Moisés, entre a aliança feita por meio de Moisés e a aliança feita por meio de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículos 23 e 24. Lá está escrito: essas coisas que eram cópias das realidades celestiais deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Cristo não entrou num lugar feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Cópia. Ele entrou, deixa eu virar a página aqui, entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Cristo entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir o nosso favor. João Batista nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. E a gente pode se perguntar, mas por que Jesus é chamado de Cordeiro? Jesus não é um animal, ele é um ser humano. Como é que João Batista vai tratar Jesus assim? Olha, isso é uma explicação dessa imagem, dessa figura, dessa sombra do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, o cordeiro era um animal que era usado em sacrifício para perdão de pecados. Então Jesus é o verdadeiro cordeiro. Na verdade, os animais no Velho Testamento não passavam de uma sombra, não passavam de um exemplo, de uma ilustração. É isso que a Bíblia quer dizer quando diz que a lei era sombra do que era real. E Cristo entrou nos céus para se apresentar diante de Deus a nosso favor. No Velho Testamento, o sangue era aspergido no santo e santíssimo lugar, mas quem realmente entrou no santíssimo lugar e intercedeu por nós como grande sumo sacerdote foi Jesus. Aquele sacrifício de animais não representava a realidade. Era, como Hebreus diz, uma sombra ou cópia do que viria no futuro. O verdadeiro sacrifício, o sacrifício que realmente funcionou, não foi o sacrifício de animais feitos na antiga aliança, mas o sacrifício de Jesus Cristo na nova aliança. Outro exemplo da sombra foi justamente a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus era uma celebração da libertação promovida por Deus da escravidão do Egito. Nesta ocasião, um cordeiro sem defeito era sacrificado e seu sangue passado nos umbrais ou laterais das portas. Quando os judeus celebravam a Páscoa, lembrando-se da grande bênção dada por Deus a eles quando se tornaram livres, Jesus, ao tomar a última Páscoa com seus discípulos, instituiu a ceia. A ceia é uma celebração cristã que visa nos lembrar da libertação que obtivemos através do sacrifício de Jesus de nossos pecados. Como já foi falado, João chamou Jesus de o Cordeiro de Deus e Paulo chamou Jesus de o Cordeiro Pascal, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Então, muitas coisas que aconteceram no Velho Testamento serviram desta forma como sombra ou cópia, como um anúncio do que viria no futuro, do que seria real e permanente. Mas as coisas que aconteceram no Velho Testamento eram passageiras, como uma sombra é passageira. Uma outra característica e utilidade da lei e propósito da lei é que a lei serviu como um tutor, como um educador até a idade
adulta. É o que lemos lá em Gálatas capítulo 3, e eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, eu vou ler na NVI, versículos 23 e 24. Aqui está escrito: antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei foi o nosso tutor até Cristo. Quando a NVI diz que estávamos sob a custódia da lei, a nova tradução na linguagem de hoje vai dizer que nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que deveria vir. Quando a NVI diz que a lei foi nosso tutor até Cristo, a nova tradução na linguagem de hoje vai dizer: a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Então esse texto de Gálatas 3 diz que a lei serviu como uma espécie de cuidador, de tutor, que quer dizer um educador que vai orientando a criança bem pequena até que chegue a uma idade em que ela se torne capaz de cuidar de si mesmo. Então essa era outra utilidade característica da lei. Mais uma utilidade característica da lei, além das demais que já citamos. Mas, no Velho Testamento, ainda enquanto a lei estava em vigor, houve uma profecia. Deus pronunciou o estabelecimento de uma nova aliança, e Jeremias profetizou isso em torno do ano 600 depois de Cristo. E quando Jeremias profetizou, Deus disse através dele o seguinte, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Já percebeu que neste curso nós usamos muito a Bíblia, nós abrimos a Bíblia em muitos textos diferentes, no Velho e no Novo Testamento, porque estamos estudando a Bíblia. O título, o tema ou lema desse curso é Deixe a Bíblia Falar. Jeremias capítulo 31, versículos 31 e 32, e nós lemos o seguinte aqui: o Senhor Deus diz, está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com seus antepassados no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deus disse: vou fazer uma nova aliança. Disse mais nesse texto de Jeremias: esta aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, porque eles quebraram a minha aliança. Deus, então, desta forma, anuncia lá no passado, em torno de 600 anos antes de Cristo, por boca do profeta Jeremias, o estabelecimento de uma nova aliança. A velha aliança, a aliança mosaica, deixaria de vigorar, deixaria de valer como sendo a lei do povo e daria espaço para uma nova aliança. Chamamos a aliança mosaica de velha, porque quando Deus anunciou a chegada de uma nova, a aliança que estava vigorando ou valendo na época tornou-se velha. Veremos isso logo mais em um texto no livro de Hebreus, que afirma exatamente isso. Mas alguém pode mencionar o seguinte fato: as leis mosaicas não eram estatutos perpétuos, ou seja, que deveriam durar para sempre. De fato, nós encontramos esta expressão no Velho Testamento. Não leremos todo o texto, mas veja trechos de Êxodo capítulo 3, capítulo 31, Êxodo capítulo 31, versículos 15 até 17, pelo menos alguns trechos de Êxodo 31, 15 a 17. Peço que você abra a sua Bíblia e aí nós vamos ver alguns trechos aqui
que dizem o seguinte, no versículo 12, Êxodo 31, desculpe, eu falei 15 a 17, não foi? Na verdade, versículos 12 até 17, não apenas 15 a 17, versículos 12 até 17, tem uma série de expressões exatamente perpétua, palavra, expressão perpétua, aparece várias vezes aqui. Mas aqui, por exemplo, no versículo 12, a segunda parte do versículo 12, vamos ler a primeira parte. O Senhor, Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: guardem um sábado, meu descanso, ou melhor, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês para sempre, tá? Que é aquela palavra que na Almeida Revista e Atualizada aparece, ou na NVI, aparece como perpétuo. Versículo 15. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º é o dia solene de descanso sagrado para mim. Quem fizer qualquer serviço neste dia será morto. Versículo 17. É um sinal de união para sempre entre mim e o povo de Israel, porque o Senhor fiz o céu e a terra em 6 dias e no 7º dia parei de trabalhar e descansei. Então aqui nós temos estabelecido o fato de que o sábado, a lei do sábado, era uma lei ou um estatuto perpétuo, que quer dizer para durar, como diz a nova tradução na linguagem de hoje, para durar para sempre, né? Essa é a ideia, pelo menos na língua portuguesa, essa é a ideia da palavra perpétua, tá? Então as leis, tomando como exemplo a lei do descanso sabático, eram sim estatutos perpétuos ou aliança perpétua. Na nova tradução na linguagem de hoje, como já mencionado, aparece a frase para sempre. Mas o que quer dizer perpétuo ou para sempre? Antes de respondermos a esta pergunta, vamos notar que aquele que disse que o descanso sabático deveria ser guardado como estatuto perpétuo também disse que as demais leis da aliança deveriam ser guardadas como estatuto perpétuo. Por exemplo, a Páscoa. Êxodo, capítulo 12, versículos 11 e 14. Você pode anotar e ir conferindo. O sacerdócio araônico. Êxodo, capítulo 29, versículo 9. O holocausto. Êxodo, capítulo 29, versículo 42. O incenso. Êxodo, capítulo 30, versículo 8. O candelabro aceso no santuário, Levítico, capítulo 24, versículo 3. As leis relacionadas à gordura e sangue, Levítico, capítulo 3, versículo 17. A purificação cerimonial, Números, capítulo 19, versículo 1. Estas passagens tornam óbvio, claro, evidente, que perpétuo não significa eterno no sentido que normalmente pensamos. De fato, a palavra hebraica olam tem a ideia de até o fim de certo longo período. Vou repetir, até o fim de certo longo período. Ou seja, era para ser perpétuo enquanto estivesse em vigor, enquanto estivesse valendo. Então, naquele período, que foi um período longo de fato, um período de quase 1.500 anos, deveria ser seguido, obedecido, praticado. E como o próprio Deus fez a mudança, introduzindo uma nova aliança, ele fez a mudança. Hoje nós não temos leis relacionadas a incenso, hoje nós não temos leis para cristãos, leis para a igreja, relacionadas a sacerdócio araônico, hoje nós não temos leis sobre o sacrifício de animais. Essas coisas foram perpétuas para os judeus por um longo período de tempo. Quando Deus mudou a lei, inclusive Deus mudou o povo, essas leis deixaram de existir. Nós vamos ver isso no decorrer desta aula.
Vamos falar sobre isso, vamos ler os versículos que evidenciam, que deixam claro que isso aconteceu, tá? Foi o próprio Deus que fez a mudança, introduzindo uma nova aliança. Então, estes estatutos e leis do passado deram lugar a outros, pois estes cumpriram seu propósito e a sua finalidade no determinado tempo. E antes de verificarmos os detalhes sobre quando a nova aliança foi estabelecida, nós vamos verificar alguns aspectos importantes da nova aliança. Depois verificaremos quando a nova aliança foi estabelecida, passou a valer, passou a vigorar. Mas isso no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Na verdade, é a mesma aula, mas no nosso próximo vídeo. Eu vejo você em breve.